gente, boa tarde. Sejam bem-vindos ao Festival do Conhecimento da UFRJ. Essa é a roda de conversa do nosso projeto de extensão Encontro Colorido e a gente vai falar um pouquinho sobre a vivência das pessoas negras LGBTs no contexto da pandemia do Covid-19. Eu quero dar boas-vindas a todo mundo. Sou produtora cultural lá da Pró-Reitoria de Extensão, do Festival do Conhecimento, mas também estou na equipe aqui do Encontro Colorido, que é um projeto de extensão. Esse aqui vai ser o primeiro encontro do projeto de extensão do Encontro Colorido, que a gente achou uma feliz oportunidade de tentar fazer essa roda a tempo para entrar na programação do Festival do Conhecimento da UFRJ. E eu queria passar a bola aqui para a Camila Duarte, ela e para o Carlos, que são os dois idealizadores, né, que estão nesse time, fizeram essa articulação aí para ser um projeto de extensão. Temos aqui a professora Chaline, que está nesse time também. É um projeto de extensão que seria lançado na semana da pandemia. A gente tinha uma série de encontros programados, encontros com uma programação linda. E a gente ficou numa incerteza com essa questão da pandemia, mas a gente está retomando. Então, a ideia também é de lançar o Encontro Colorido aqui no Festival do Conhecimento, e para quem tenha fôlego de retomar essa série de encontros que vão ser lindos também, com o que é possível, tá bom? Então, boas-vindas a todo mundo. Vou passar aqui a bola para Camila ou Carlos, para eles falarem um pouquinho do que é o Encontro Colorido, e cada um aí passar a bola para os seus convidados. Um beijo grande aí para vocês. Então, me apresentar para vocês, eu sou o Carlos, para quem não me conhece, eu sou psicólogo e conheci Marise através de uma oportunidade dentro do meu trabalho enquanto servidor público da Secretaria Especial da Cultura, onde eu trabalho lá com ações de formação e desenvolvimento de pessoas. E dentro dessa oportunidade que a gente teve, foi conversando sobre o Divã Colorido, que é um projeto que eu desenvolvo há mais de um ano, que presta acolhimento à população LGBTQIA+, e também presta orientação para as pessoas que não sabem, não conhecem como funciona a dinâmica e como funcionam as vivências da população LGBT. E a gente atua com treinamentos, com curso de formação para profissionais da área da saúde, da psicologia, para que possam acolher a população LGBT dentro dos seus consultórios, para que possam, dentro da segurança pública, para que eles possam ajudar essa população na rua, em caso de violência, dentro das unidades de atendimento, para que possam recebê-los de forma adequada, com tratamento correto e devido, com todo o respeito que eles merecem e devem. Então, assim, é um projeto, o Divã Colorido é um filho querido que eu tenho e que tem me dado muitos frutos positivos, e um dos frutos foi poder fechar essa parceria com a FRJ, de montar os encontros que aconteceriam até, né, durante todo o semestre, em que teríamos uma oportunidade de acolher as pessoas, dar acesso à psicologia para as pessoas que não tinham a oportunidade de financiar esses custos, né, com o serviço de terapia, que é muito caro. A gente propôs, eu consegui, graças ao empenho da galera da PR5, a gente conseguiu falar com o curso de psicologia lá na Praia Vermelha e ter o apoio dessa galera, desses estudantes, para que a gente pudesse prestar o acolhimento. O Pedro Paulo Bicalho, que é o presidente do Conselho Federal de Psicologia, regional, aqui no Rio de Janeiro, e ele também está apoiando o nosso projeto. Então isso, para quem é da psicologia, né, acaba que eu falo um pouquinho de psicologia aqui, é um feito gigantesco e que só traz orgulho para mim, só traz orgulho enquanto profissional, que é um reconhecimento de um trabalho que a gente tem feito com muito carinho desde o ano passado. O encontro, ele, por conta da pandemia, ele não pôde acontecer, então eu fico muito grato de poder hoje trazer essa atividade aqui e a gente poder falar sobre um tema que, se vocês forem ver, pesquisar na internet, é um tema muito sério, né? Porque se uma coisa que o Covid-19 trouxe para a gente é escancarar para a sociedade brasileira que existe privilégio, existe uma diferença muito grande, existe desigualdade. A gente sempre soube que existia desigualdade, mas a desigualdade ela se fez presente de uma forma muito potente, muito forte e muito avassaladora.
né? Isso é muito triste, sabe? Muito triste saber disso e ver a constatação disso dentro da realidade hoje da população, porque a gente viu que foi para a rua, tiveram que encarar para não passar fome a população negra periférica. Essa população foi a que mais foi prejudicada e que mais tem sido penalizada com o Covid-19. E a gente pega eu não faço ato político, eu sempre falo isso, eu sempre fui um profissional que sempre me preocupei com a saúde mental. Então, o meu foco é saúde mental, o meu foco não é política, mas eu acho que a psicologia também é um ato político. Ela precisa ter um ato político para dar acesso a todo mundo. E eu sei que a psicologia ela ainda não acessa a todos. Ela ainda não dá acesso à nossa população. Só faz psicologia, só tem acesso à saúde mental quem tem dinheiro para pagar. E é isso, por isso que o Divã Colorido ele chega com essa proposta, por isso que o Encontro Colorido ele vem nessa pegada também de poder, olha, a gente não consegue atender essa população da maneira que a gente gostaria de atender, com aquela 1 hora por semana, mas assim, mais uma vez por semana vocês têm aí a possibilidade de serem ouvidos, de serem percebidos, e a gente está aqui para acolher vocês. Então, assim, isso me deixou muito feliz, porque a gente sabe que é uma barreira muito grande que a gente tem que enfrentar. Então, assim, ter um governo que a gente tem, que age matando negros e pobres, isso faz com que eu peço o apoio de vocês que estão aqui para que a gente fale mesmo, já que a gente está gravando isso vai para as redes sociais, isso vire, isso ecoe, sabe, socialmente falando, e isso reverbere de uma forma positiva e que gere reflexão. É muito bom ter pessoas brancas aqui também, para poderem ouvirem, serem mensageiros disso e saberem que existe sim privilégios e que a população negra ela padece. E você, enquanto branco privilegiado, precisa ouvir e se posicionar e falar, olha, eu reconheço isso e vou lutar contra isso. Porque eu sei que isso está errado e que existe racismo no nosso país e no mundo. Tá? Desculpa a minha fala muito extensa, mas acho que foi necessário, foi daquilo que me toca. E eu convidei para compor essa mesa 2 pessoas que vão falar sobre isso de uma forma muito verdadeira, né? A primeira pessoa que eu queria que se apresentasse é o Tarcísio, para falar um pouquinho sobre ele, sobre os atravessamentos dele. Se apresente, meu querido. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá bom? Boa tarde. Meu nome é Tarcísio, eu sou estudante de psicologia do 7º período da Uniabel de Belford Roxo. Sou um dos coordenadores do grupo Inconformados, que visa discutir sobre masculinidades e todos os atravessamentos que compõem essa discussão de masculinidades, todos os recortes que a gente pode extrair. Eu vim trazer essa discussão a respeito do racismo e o recorte diante da civilização do LGBT. E todas as implicações que envolvem esse recorte. Só é importante ressaltar aqui diante do Tarcísio, ele comentou aí, ele faz parte do Inconformados Psi. O Inconformados Psi é um projeto incrível, que ele é um dos coordenadores e que trata sobre masculinidades e fala sobre temáticas que são fundamentais dentro da própria psicologia. Como a gente fala, a psicologia ela é branca, ela tem toda a sua base na Europa, então todas as nossas bases de estudo são só para vocês saberem, né? Só para vocês terem uma noção disso, e que eu acho que é importante. Então, a gente aprende, quando cursa psicologia, a gente aprende os referenciais teóricos dentro dessa perspectiva. Então, a gente não entra nas especificidades, a gente não fala sobre questões que são fundamentais e importantes. E o Inconformados Psi, firmou até uma parceria agora com o Divã, nós temos uma parceria, o Divã Colorido, junto com o Inconformados Psi, de fazer formação dentro da área da saúde, para justamente trazer a perspectiva negra, sabe? Trazer a visão, falar sobre colonialismo, falar sobre questões que são fundamentais e que não são discutidas academicamente. Então, assim, é um projeto incrível que merece todo o nosso respeito, nossa admiração e o nosso apoio, né? E eu fico muito feliz de ter um participante do Inconformados Psi que luta pelas causas e por
por essa psicologia preta mesmo que a gente precisa ter. Tá? Obrigado, Tarcísio, pela sua presença aqui, tá, querido? A outra convidada é uma pessoa que eu conheci através de uma professora, né, se tornou amiga, porque ela tinha um sonho, um grande projeto de vida, de uma vivência pessoal dela, de uma experiência pessoal. Ela vai falar sobre isso. Ela decidiu pegar a dor dela, ressignificar a dor dela e transformou a dor dela em amor. E esse amor cresceu tanto que não ficou dentro dela e que ela pegou e desenvolveu um projeto voltado para acolhimento da população LGBTQIA+, junto com a gente na Faculdade Estácio de Sá. Né? Então, eu queria apresentar para vocês a Norma. Falasse um pouquinho aqui. Norma, prazerzão ter você aqui com a gente, querida. Olá, pessoal. É um prazer para mim estar aqui, né? Agradeço ao Carlos e a todos vocês. Meu nome é Norma Monteiro, eu sou psicóloga e neuropsicóloga. Né? Como o Carlos disse, nós nos conhecemos, eu tinha, através da minha vivência, né? Que naquele momento foi uma vivência de dor, eu idealizei 2 projetos. Um é o Acolhimento Colorido, que foi o que essa professora me apresentou, o Carlos, e nós colocamos dentro da Estácio juntos, como parceria, nós 2, e tem o Família Acolhida, que é um outro projeto também, que eu idealizei, porém, em função da pandemia, está tudo parado, né? Não consegui colocar à frente ainda, mas ainda tenho esse sonho, né? E como o Carlos estava dizendo, né? Negro, não dá para negar, né? E aí, como a gente estava dizendo aqui, a gente fica vendo, né, entrevistas e tudo, e uma coisa que realmente me chamou muita atenção, né, porque durante essa pandemia morreram 40% a mais de negros do que brancos. Isso é uma coisa muito alarmante, né? E eu sou negra, mas eu ainda posso dizer que ainda sou privilegiada, né, porque tive acesso à educação, tive acesso a algumas coisas materiais, né, que a gente sabe que no nosso país é muito difícil, porque essa liberdade que se diz assim, você está nessa situação porque você quer. Não, não é assim. Sabemos muito que é real essa discriminação que o negro sofre de poder ou não alcançar alguns cargos em empresas, né, alcançar o estudo. Então, é sobre isso, né, e sobre essa questão que eu trabalho com o acolhimento da população LGBTQI+, né, que nós vamos tentar colocar um pouquinho junto com o nosso coração aí para todo mundo, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Norma. A Norma tem uns atravessamentos que vão mexer com a gente, mexe com a gente quando fala da vivência dela, pessoal, e nas palestras sempre faz o povo chorar. Vou passar agora para a Camila. Posso apresentar um pouquinho dos nossos 2 convidados. É isso. Eu trabalho lá na PR5 também, e foi um privilégio. Estava conversando ontem com a Marisa sobre isso, foi um privilégio, uma honra, sou muito grata de estar nesse projeto. E é isso, né? É o nosso dever, lutar pela nossa causa e pela causa de quem está do nosso lado. A gente tem que estar junto de fato e a gente tem que estudar muito e se informar demais todo o tempo, se desconstruir, aprender, reconhecer, e eu acho que é um trabalho constante, não tem um fim. E, bom, é isso. Fiquei muito tocada com as falas e vou apresentar aqui para vocês, meus convidados, a Sarinha, que veio através de uma amiga da Marise, foi indicação nossa da PR5, que é uma mulher incrível, que tem uma história que ela vai contar, obviamente, de uma pessoa sensacional, que tem uma luta e a trajetória de vida toda e ensina, tem muito a ensinar pra gente. O pouco que a gente teve contato por aqui, a gente não conseguiu ter o primeiro encontro, né? A Sara aí está no primeiro encontro presencial, que ia ser no dia que começou o isolamento na universidade. Então, foi isso que aconteceu. Ela é mãe, ela é sensacional e estou muito feliz dela estar aqui. Eu quero deixar ela contar a história dela. E temos o Jonathan. O Jonathan eu conheci pelo Instagram, eu sigo muito os influenciadores LGBT
principalmente pelo contexto da pandemia, eu encontrei alguns influenciadores da área da saúde que trabalhavam com não quero falar errada, patologista, LGBTs. E aí comecei a seguir, comecei a acompanhar o trabalho dele. Estou muito feliz dele ter aceitado. Ele tem muito, muito, muito para falar sobre isso com a gente, né? Pela área dele, ele é biomédico. E é isso. Vou abrir para vocês agora. O Carlos é o nosso mediador. Então, ele vai guiar vocês para a mesa e depois vamos ter a interação de todo mundo, os extensionistas e a gente. Vamos fazer a nossa roda. Bonita, colorida, tá bom? Gente, boa tarde. É um prazer para mim estar com vocês. Tô muito nervosa, sabe? Para mim é muito gratificante estar aqui e poder falar para vocês, sabe? Como é a minha vida, como é complicado muitas coisas, essa pandemia também tem sido muito complicado. E é isso, qualquer coisa eu tô aqui. Sara, deixa eu só fazer um comentário antes de passar pro Jonathan. Todas as vezes que você coloca o seu vídeo aqui, aparece a sua imagem na tela, eu me senti tocado desde o primeiro momento que eu te vi. Queria que você soubesse. Você me tocou. Não sei te explicar por quê, mas você me tocou. E você tá me fazendo chorar. Você me tocou. Não sei por quê. Você tá me tocando. Olha, essa parte não foi combinada, tá, gente? Ai, gente. Tá. Passou. São os benefícios da psicologia. É isso. Jonathan, querido. Bom, gente, boa tarde. Boa tarde a todos, né? É uma honra estar aqui com todos vocês. Obrigado pela Camila pelo convite. Não sei se todo mundo está me ouvindo bem, mas eu espero que todo mundo esteja ouvindo bem. Bom, eu sou biomédico, patologista clínico, pós-graduado em saúde pública, na verdade, ciência política com ênfase em saúde pública. Na graduação, eu trabalhei com um projeto com transexuais na saúde pública, então foi algo passado, mas que deixou muitas cicatrizes, porque eu trabalhei de uma forma, né, impactado com histórias e de certa forma. E atualmente, no início do ano, eu fui, no caso, voluntário, né, na linha de frente da Covid-19, aqui em São Paulo. Inclusive, está um friozinho hoje aqui em São Paulo. E atualmente agora eu faço mestrado em saúde coletiva e o meu trabalho é relacionado à saúde mental dos profissionais da saúde. Então, eu estou tentando, não sou psicólogo, tá? Então não vou tentar ajudar eles de certa forma, mas vou tentar encontrar lacunas na bibliografia que possa saber o que pode alterar nas políticas públicas para alterar o comportamento do profissional, vendo diversas mortes e etc. Então é isso. Obrigado, querido. Obrigado, eu. Muito prazer mesmo de ter você aqui. São Paulo é epicentro, né, do coronavírus, do Covid. Atualmente né, e a gente temos visto aí políticas, né, sem querer mais uma vez falar de política, mas acionando reabertura, fazendo movimentos para que realmente aconteça um grande genocídio mesmo, né, infelizmente. Mas é isso. Vamos começar então a nossa roda. Quando a gente fala sobre os atravessamentos da população LGBT, até mesmo perante a pandemia, a gente vai falar um pouquinho sobre o que vem antes disso, né? Como que a gente chega até aqui, como que a gente chega nessa crise de saúde, essa crise sanitária. E antes de chegar nisso, a gente vivencia as experiências de muita luta, que já era de muita luta, que já era de muito sofrimento. Ele é totalmente potencializado, não é mesmo? Então, eu gosto de ver a diversidade, por mais que a gente não queira falar sobre isso, eu queria fazer eu olhei aqui algumas fotinhos de alguns convidados
E eu acho que é importante a gente fazer essa pontuação bem clara aqui. Eu gosto de ver pessoas brancas no meio da gente, né? Preto falando para preto não reverbera da mesma forma que preto falando para branco. Então, eu acho muito importante termos, sim, pessoas brancas no nosso meio. Nós temos, por exemplo, a Camila, que eu brinco com ela, porque ela, apesar de ser uma pessoa incrível, maravilhosa, que eu amo de paixão, ela é branca, ela passa como a imagem de uma menina branca Zona Sul. E, eu gosto de falar isso, acho que é importante falar sobre isso, porque eu preciso atingir a Camila, para que a Camila entenda essa realidade, né? E eu, como um homem negro que vivenciou experiências de luta enquanto negro, sabendo que eu tinha mais dificuldade do que uma pessoa branca de conseguir uma oportunidade, e eu fui lá sabe, e peitei e tenho peitado, porque a gente sabe que é muito mais difícil chegar e as dores e as marcas a gente carrega pro resto da vida, né? Eu gosto desse desafio de chegar e falar no meio dessas pessoas. Eu brinco muito com isso, porque hoje, por exemplo, eu estou na FGV, na Fundação Getúlio Vargas, e quem sabe é uma faculdade de elite, onde tem brancos, onde só tem brancos e pessoas ricas. E lá, quando você vai olhar o mural de formandos, você vai ver um ou outro quadro, um negro. E quando eu bato na mesa e falo, vai ter preto, viado, dentro da FGV, eu recebo o rechaço daquela galera de olhar torto, mas eu sei que eu estou no lugar certo, me posicionando e fazendo a coisa que eu devo fazer, né? E se eu estou ali, é porque eu tive a oportunidade de muita luta. E é isso que eu queria também deixar para vocês, todos os negros que estão aqui no nosso grupo, é que não abaixem a cabeça. Não abaixem a cabeça. Sabe? Porque se vocês abaixarem a cabeça, eles vão continuar achando que eles podem fazer o que eles fazem. Então, eu não abaixo a minha cabeça. E falo mesmo, e peito, e falo sim. Querido, se você tem graduação, eu também tenho. Se você fala isso, eu também. Se você viaja o mundo, eu também viajo. Eu também posso. E é isso. Sabe? E é muito disso. E eu sei que é difícil pra caramba, pra não falar um palavrão aqui, é difícil pra caramba. Dói na alma. Dói na alma. Sabe? Mas somos maioria. Isso que a gente precisa ter consciência. Somos maioria. Se a gente entendesse o poder de que somos maioria, a gente não deixava, a gente não passava pela metade das coisas que a gente passa. E eu sei, cara, que é horrível, é horrível, horrível, horrível. Sabe? Mas a gente vai continuar falando, sim. E a gente quer que esses brancos todos ouçam. Porque eles precisam ouvir. Não com raiva, sabe? Eu não tenho raiva de pessoas. Muito pelo contrário, gente. Não tô falando com discurso de ódio contra branco, porque isso não me cabe. Muito pelo contrário. É por amor também. Mas é para não matarem nossos irmãos pretos. É para pararem de nos matar. Sabe? É por isso. E eu queria começar falando um pouquinho com o Tarcísio. Tarcísio, um homem periférico. Né, Tarcísio? De Belford Roxo. Uma cidade, uma cidade que é totalmente prejudicada por políticas públicas, do acesso a políticas públicas. E o Tarcísio, como homem negro, LGBT, porque tem mais essa. Não basta ser negro. O negro LGBT ele é punido 2 vezes. E o Tarcísio pode compartilhar um pouquinho dessa vivência com a gente. Que tal, Tarcísio, você falar um pouquinho com a gente sobre isso? Sim. Topa? Top. Então, eu como estudante da UNIAB de Belford Roxo, morador de São João do Meriti, sou homem, preto, gay,
Então, assim, é a partir desse recorte que eu vivencio, que eu busco entender nessa experiência da negritude, desse sistema, né, do racismo estrutural que nós vivemos, que infelizmente nós ainda vivemos, e que ainda é base muito da subjetividade que a gente encontra na nossa sociedade, e que ainda precisaremos muito discutir a respeito de tudo isso, estudar sobre essa forma de pensar, e não só entre nós, como falou o Carlos, né? Mas também convidar os brancos a também repensarem sobre tudo isso. Então, eu parto justamente desse recorte onde vivenciei situações que, de fato, foram muito desagradáveis a respeito do próprio racismo, que já é algo extremamente pesado e desagradável, e que também acaba tendo as suas peculiaridades quando a gente cruza com outro recorte, né, que é, no caso, da experiência de ser homossexual. Né? Então, a gente está falando de um ambiente de conhecimento, a gente está falando de um processo de troca, onde há um convite da UFRJ. Né? Então, me remete muito a uma experiência extremamente difícil em que eu passei justamente nessa minha caminhada diante da psicologia. Porque para mim sempre foi algo extremamente agradável estar numa livraria, vendo aqueles livros, sentado numa área onde a gente possa ficar ali degustando aqueles saberes. E eu, particularmente, estava muito envolvido nos estudos freudianos, onde eu estava ali extremamente envolvido naquela atmosfera de saber. E aí, a partir do instante em que eu passei por uma experiência onde eu fui acusado de ter roubado um livro, onde eu estava entrando no metrô e aí os guardas vieram atrás de mim e me abordaram e me revistaram na rua. E aí eu, muito calmamente, permiti com que eles vissem o conteúdo da minha bolsa. Aí eles não viram nada e disseram que da próxima vez eu deveria pedir para lacrar a minha bolsa quando eu entrasse. E é uma coisa que eu não vejo ninguém fazer lá. Nunca vi ninguém entrar com bolsa lacrada nessa livraria. E aí, a partir do instante que isso aconteceu, e acaba que traz todo um pesar, né? Porque naquele momento eu levei um choque e não reagi. E aí é como se a culpa fosse minha naquele momento, por eu não ter reagido, por eu não ter buscado meus direitos, por eu não ter trazido uma demanda, né, de volta em função daquilo que aconteceu. E aí, a grande questão é que, depois de passar por esse incidente tão desagradável, depois de ter passado por essa acusação, no qual eu estava ciente, eu sabia, eu tinha total tranquilidade que nada iria ser descoberto ali, porque eu não havia feito nada, mas o grande impacto que isso causa na subjetividade. Porque antes eu comecei o meu discurso falando que ali era um ambiente de prazer, de bem-estar diante daqueles livros. Agora, se eu entro de novo naquela livraria, já não é mais o mesmo prazer. Já não é mais o mesmo bem-estar. Então, isso é um dos exemplos de afetações na nossa subjetividade, no quanto isso acaba tolhindo o nosso bem-estar diante do nosso próprio dia a dia, diante das coisas que nós gostamos de fazer, o quanto muitas vezes nós nos sentimos limitados a transitar nos lugares em função da nossa cor de pele, do quanto muitas vezes somos subalternizados, inferiorizados diante do branco, porque de alguma forma, pela nossa imagem, nós somos vistos como inferiores. Então isso é algo extremamente ruim e que faz com que a gente possa ter nosso bem-estar, nossa saúde mental, nossa autoestima ser afetada. E de fato, como o Carlos falou, né, nós não podemos abaixar a cabeça diante de tudo isso. Né? Se manter confiante de que nós todos somos capazes de fazer boas obras. Agora, se junto a essas experiências, isso já é algo desagradável, somando a
experiência homossexual, isso ainda cria um pesar ainda maior. Porque junto à experiência homossexual vem toda uma objetificação que muitas vezes acontece diante do homem preto. Toda uma expectativa de performance, de atributos físicos, de uma representatividade muito mais voltada para o prazer físico, para a aparência, para o que ele veio a apresentar, e muito pouco se pensa diante das ligações afetivas, das ligações substanciais, das ligações que, de fato, acrescentam em um relacionamento. Então, muitas vezes, esse homem preto, ele é desejado, ele é benquisto, mas dentro de uma perspectiva muito mais sexualizada, muito mais voltada para a objetificação, onde muitos se submetem a isso como uma oportunidade de ser bem aceito, talvez bem valorizado. Isso é uma questão que muitas vezes pode afetar o homem preto hétero, por ele se sentir valorizado pela sua potência, pela sua energia, e isso muitas vezes também pode afetar o público LGBT em suas diversas formas, quando se refere à performance, à sexualidade, à sua maneira de expressar a sua sensualidade, enquanto na verdade somos todos indivíduos que precisam ser vistos como seres humanos e não apenas corpos para dar prazer, corpos para serem usados, que são úteis na cama, mas que não são úteis no dia a dia, a dar as mãos, a acompanhar, a viver num relacionamento. Então, são questões que afetam também a nossa subjetividade e que pode afetar também questões relacionadas ao alimento do que se diz do auto-ódio. E muitos de nós alimentam esse auto-ódio porque acaba nutrindo uma perspectiva, uma visão de si mesmo inferiorizada, onde ele não se acredita como um indivíduo que é plenamente capaz de exercer as suas atividades, de ser aquele que pode transitar pelos ambientes e usufruir e conquistar tudo aquilo que ele desejar. Então, dentro dessa caminhada, eu me senti muito feliz de fazer parte do grupo Inconformados, porque eu tenho a oportunidade de refletir a respeito da masculinidade, porque a gente fala muitas vezes sobre o que se chama de masculinidade tóxica, que afeta tanto os homens, afetam as mulheres, e em suas diferentes expressões de sexualidade, em suas diferentes identidades de gênero. Então, para cada um dos recortes possíveis, as discussões de masculinidade são muito importantes, porque a masculinidade tóxica ela faz com que se traga uma visão, um padrão de masculino, cis, hétero, onde todas as demais, o que é diferente disso, e muitas vezes é o cis, branco, hétero, e todo o que é diferente acaba sendo subalternizado, visto como inferior, acaba sendo inferiorizado, e aí todo esse diferente acaba passando por processos diferentes de discriminação. Então é importante pensar em tudo isso, reunir pessoas, falar sobre essas questões, porque é só assim que a gente vai começar a fazer fissuras nesse sistema que ainda é tão presente, ainda está tão cristalizado nas mentes das pessoas. Então, se o racismo estrutural ele ainda é muito forte, se a LGBTI-fobia também, se ele ainda é tão presente, e aí eu acho interessante o Lucas Veiga, quando ele traz a diáspora da bicha preta, que é um trabalho que ele realizou, né, um artigo, e aí ele traz esse título, onde ele traz alguns apontamentos, né? A cada 23 minutos se mata um jovem negro, e a cada 28 horas uma pessoa LGBT é assassinada. Ele traz essa reflexão e esses dados e permite com que a gente pense em todas essas questões. E a gente vai precisar realmente realizar muitos trabalhos como esse. E convidar os brancos também, para além de não serem, além de buscarem se conscientizar a respeito do racismo, começarem a desenvolver uma atitude antirracista. Porque é assim que a gente vai promover uma sociedade melhor. Incrível te ouvir, muito bom. Obrigado pela sua fala, Tarcísio, importante, potente, né?
dentro desse lugar de fala que realmente é isso que acontece, né? A gente pega aí que 78% da população negra, elas sofrem, né, das mortes violentas no Brasil. Então, assim, é um dado muito pesado, sabe? Se carregar, sabe? Um dos dados que a gente tem e que são muito sérios, sabe? Por isso que eu queria falar rapidamente agora, chamar o Jonathan para conversar com a gente, porque, assim, quando a gente vai falar sobre mortalidade, a gente vai falar sobre alguns dados, né, Jonathan? O que você pode trazer para a gente como um biomédico, como a sua vivência, a sua experiência, ela enxerga esses processos, né, de desigualdade e dentro da perspectiva mesmo social do nosso país, como a gente vê isso. É triste, né? O ponto levantado por vocês mesmo agora há pouco, a população negra é uma das mais afetadas pela pandemia, principalmente porque, tanto na área dos profissionais da saúde, como os profissionais enfermeiros, auxiliares, técnicos, onde temos uma grande maioria negras, não temos brancos nessa população, bem raramente temos, a gente vê que a gente tem uma diferença gritante, né? Principalmente porque você vai trabalhar com pessoas que está tendo grandes casos na periferia e esses profissionais, a maior parte, moram na periferia. Então, de certa forma, se eles se contaminam ou entram em contato com, com qualquer tipo de paciente contaminado, e eles podem passar dentro da periferia também. Um ponto levantado também que muita gente esquece são os profissionais do sexo, as trabalhadoras do sexo, as trabalhadoras sexuais, que são a população, também muita população negra, que trabalha como profissão. Infelizmente, temos essa gritante, moradores de rua, também, que tem uma população muito grande negra, e eles são os mais impactados, que recebem mais contato com as pessoas, que têm mais possibilidade de ter esse tipo de patologia, de infecção, de se contaminarem, né? Então, a gente vê literalmente o genocídio da população negra, tanto na forma indireta como indiretamente, né? Direta e indiretamente, né? Tanto os profissionais da saúde, negros, como os enfermeiros, técnicos, como eu falei anteriormente para você, como também os moradores de rua, os profissionais do sexo, as pessoas da periferia, onde, infelizmente, são obrigadas, né, como você falou, é um privilégio. É um privilégio, de certa forma, são obrigadas a ir trabalhar, elas têm o direito delas, que têm o direito, era para ser um direito, né, direito de ficar em casa isolada, mas acaba se tornando um privilégio, né, tipo, eu não posso ficar em casa. Infelizmente, meu patrão está me obrigando a ficar em casa. Eu encontrei um caso bem recente de uma empregada doméstica, uma doméstica, que infelizmente a patroa ficou contaminada, veio dos Estados Unidos, ficou contaminada e pediu para ela ir trabalhar, de máscara e de luva, né? E isso é algo banal, sujo, né, de certa forma. Então, a gente vê que as políticas públicas não estão sendo literalmente focadas nessa população. As políticas públicas estão focadas para modo geral, sendo que era para ser específico para algumas pessoas. Nem todos podem ficar em casa, nem todos podem ter acesso a 100% à atenção primária, atenção secundária ou atenção terciária, né? E esse ponto é um ponto que a gente tem que trabalhar bastante, porque é uma população. E uma coisa que tem que lembrar também, né, na questão da saúde, é que a pessoa negra, ela tem mais tendência a ser hipertensa. Eu sou hipertenso, com 29 anos. Eu sou hipertenso. Eles são, de certa forma, um grupo de risco, né? E aí, junta a política pública mal feita, junta o grupo de risco, e aí dá essa loucura toda. Então, é muito importante ter políticas públicas específicas para a população e não apenas utilizarem de forma geral, né, como estão utilizando, e a gente tem que trabalhar bastante nisso.
Nossa, interessante. Ontem mesmo eu conversava com o Tarcísio e ele falava sobre ser hipertenso, né, Tarcísio? E eu não tinha conhecimento sobre isso. E aí você pega essa população, a gente vai falar sobre economia, que é mais importante, economia. A gente precisa salvar essa economia, a gente precisa manter essa elite ganhando, né? E para manter essa elite ganhando, eu preciso ter essa população que se submete, trabalhando, pegando esses ônibus lotados, cheios e tudo mais, Exatamente. para manter essa máquina girando. E a gente sabe que essa população ela entra nessa dicotomia, né? Ela entra nesse processo de pensar, cara, eu preciso comer. Eu preciso subir. Então, quando você vai conversar, você vai ouvir. Você vai nas áreas periféricas, você exatamente vai ouvir isso. Olha, eu preciso comer, então não tem essa então, eu prefiro arriscar minha vida, eu prefiro colocar em risco a minha saúde, e contrair o vírus e tentar com a sorte, porque o vírus ele é uma questão de sorte, né? Alguns vão ser assintomáticos, outros não, ou eu tento com a sorte. É uma roleta, sabe? Eu penso nisso, é uma roleta russa, é uma coisa meio louca, né? Porque eu preciso comer, então o meu patrão tá mandando eu trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu vou e acabou. Não tem outro jeito. Lá na USP, eles estavam lembrando bastante que, principalmente os epidemiologistas, de que, infelizmente, da forma que a gente está levando a pandemia, é impossível de que todos não se contaminem de uma certa forma. O que a gente está querendo, a gente está tentando fazer é que as pessoas não se contaminem de uma vez só. Tipo, não de uma vez só todo mundo precisar de um hospital. O jeito, como vai ser todos, infelizmente vão ter contato de certa forma com o vírus, meses diferentes, dias diferentes, alterar, para não ficar aquela curva muito ascendente, né? Tipo, todo mundo ficar doente, todo mundo precisar de hospital, todo mundo precisar de leito. Aí sim vai ser um desastre. Mas você sabe que também, eu não sei, eu vi uns dados da Prefeitura aqui do Rio, né, aqui no Rio de Janeiro, sobre o mapa do Covid. E no mapa você tinha, primeiro, a área de maior contaminação, que seria Recreio dos Bandeirantes, Campo Grande? Barra da Tijuca. Oi? Campo Grande, Recreio. Não, então. Era Recreio e Barra da Tijuca, seguidos de Copacabana, isso no início, Leblon, Ipanema e tudo mais. E aí depois, hoje a gente tem Campo Grande, Bangu, são áreas da Zona Oeste, e é interessante que mesmo quando não eram as áreas mais afetadas, por exemplo, eu tinha Copacabana em segundo lugar, Recreio dos Bandeirantes em primeiro, o índice de mortes era muito menor, por mais que tivesse maior contaminação nessas áreas, e tivesse menos na Zona Oeste, em bairros periféricos, a quantidade de mortes era maior. Aí você pensa em alimentação, né, em acesso à saúde, você pensa em acesso a todo tipo de aparatos que você não tem nessas áreas, né? E que essas pessoas, você vai falar com elas, realmente, elas precisam comer, elas precisam se alimentar. Então não tem como você questionar, você argumentar que você tem que ficar dentro de casa para essas pessoas. Não é dada essa opção, sabe? E aí eu me coloco nesse lugar, caramba, eu sendo preto, eu ainda consigo fazer um home office. Porque eu consegui entrar dentro de uma bolha social, eu consegui acessar essa bolha social que me permite ter um home office, sabe? Eu sou um privilegiado, eu sou um preto privilegiado, sabe? E aí dói também porque, cara, todos precisam, sabe? Era um jeito de todos, não era um jeito só meu, não era, por mais que eu tivesse lutado, e aí que entra também o processo de consciência, né? Porque se você é preto, você conseguiu estar aqui, é porque você se esforçou para estar aqui. Eu já ouvi isso, tá, gente? Eu já ouvi isso. Eu também já ouvi bastante sobre isso. Por que não seguem você? Por que param de se vitimizar, de fazer mimimi e não seguem você? Cara, porque não tiveram as mesmas oportunidades. Porque é uma questão de oportunidade, sabe? Enfim, eu não vou entrar aqui, porque no meu lugar, não é nesse momento, eu acabo me revoltando e acabo falando também. Você levantou um ponto bem importante, né, de certa forma, porque mesmo que você tenha, por exemplo, acadêmicos grandes, negros, como Silvio de Almeida,
Jamila Ribeiro, eles não são tão conhecidos, eles não são tão chamados para entrevistas. Por exemplo, na minha sala, eu era o único negro, lotado de gente branca, lotado de mulheres também. E quando precisavam falar sobre racismo, levantava a pessoa, já ficava aquela, será que eu chamo Jonathan? Não chamo, não sei, será que vai ser meio racista? Mesmo que eles tenham a nota mais alta da sala, podem chamar a segunda pessoa para dar mais atenção para que ela, de certa forma, é mais bonita, mais atraente para um vídeo, por exemplo. É complicado. É isso, verdade. É exatamente isso. E eu queria falar com a Sara, porque, engraçado, eu não conheço a história da Sara, mas desde a primeira entrada da Sara, a Sara me tocou. Eu não sei se foi o olhar, eu não sei. Eu tenho muito essa coisa do olhar, né? Eu atendo também, e com a pandemia eu acabei abrindo mais horários de atendimento, e eu percebo muito isso, né? A gente, quando trabalha com psicologia, a gente acaba sentindo um pouco a vibração das pessoas de alguma forma. E eu senti, assim, o olhar da Sara me chama muita atenção, sabe? Me puxa para dentro, para um olhar, sabe? Um olhar para mim, sabe? E eu queria ouvir você, Sara. Eu queria muito te ouvir, sabe? O que está passando aí? O que você pode trazer para a gente nesse momento de dificuldade que a gente está vivendo? Eu sou ex-moradora da Casa NEM. Saí tem 2 semanas. Fiquei uns dias na rua. Porque não posso trabalhar, né? Essa questão toda. E a gente vai levando, né? Mesmo que seja difícil, a gente tenta. Porque eu tenho meu filho. E eu não desisto. Tô aqui. Sou lésbica, sou casada já há 6 anos. Ai, que legal. Sim, mês que vem faço 6 anos com a minha companheira. Nunca não tive a oportunidade de estudar. Eu sempre trabalhei muito desde pequena. Fui mãe cedo também, assim. Quantos anos tem seu filho? E meu filho vai fazer 8 mês que vem. Ah, a minha tem 7. Nossa, Fase eu tenho uma difícil. menina de 9 também. A Tinha um minha casalzinho. menina de 7. Ah, é? Legal. Eu tenho duas. Uma de 7 e uma de 4. Nossa. E é complicado, né? Porque ele não tem muita noção também, aí eu tenho que ser forte para passar força para ele. Agora eu tô passando uns dias na casa da minha amiga, porque a gente tá com uma situação financeira muito complicada. Você tá onde? Tô aqui na ilha de Guaratiba. Ilha de Tô Guaratiba. na casa... Isso. Tô na casa da minha amiga. Praticamente minha irmã, assim. Me ajuda muito. Tá muito complicado, sabe? Eu tinha conseguido um trabalho antes da pandemia. Trabalhei 1 semana, veio o isolamento. Então, é muito ruim pra mim, sabe? Você trabalhava com o quê? Restaurante, estava trabalhando na Tijuca como ajudante de cozinha. E sobre aqui a roda de conversa, eu me ofereci mesmo para poder estar com vocês, participar, sabe? Poder ajudar também em alguma coisa no que vocês precisar também, eu tô aqui, sabe? Eu acho que a minha experiência de vida é muito... Tem muita força para passar, assim, muita coisa para passar. Sim. Poder falar. E eu sabia dessa força. Eu já senti essa força, essa potência. Sabia? Eu não sei porquê, não sei te explicar porquê.
E aí, te ouvindo agora, sabendo um pouquinho da sua história, faz sentido. Eu acho que eu nunca falei assim para tantas pessoas, é muito complicado para mim falar. Eu sou muito emotiva, não sou muito tímida também. Os seus filhos moravam com você lá na Casa Nem também? A minha filha, eu não criei minha filha. A minha filha, eu não vejo ela há 4 anos. Ah, você tá com seu filho aí. Sim, Entendi. Isaac tá comigo. Que é aquele que deu oi pra gente antes. Né? Isso, tem saído de lá tem 2 semanas. Complicado. Você quer trazer mais alguma coisa pra gente? O Carlos voltou, né, Carlos? Tá tudo certo aí? Voltei. Eu acho que a minha vida sempre foi tão complicada, assim, que falar é muito difícil. É muito difícil. Já tá eu chorando de novo. Sara, bom. É pra isso, é pra isso. É pra isso. Pra dividir, pra... Eu acho que eu não tô pronta, assim, pra passar por tudo isso. Não tô. É muita coisa, sabe? Cara, ninguém tem que passar por tudo isso, é esse o ponto. É muito difícil. Mas é isso, eu tô aqui. Tô viva. Já era pra mim estar morta há muito tempo. Já sofri várias e várias tentativas, sabe? De morte. E é isso. Tô viva. Meu Deus. Acho que isso pra mim importa muito. Eu estar aqui. Poder falar. E, tanto que sobre o festival, como eu falei com você, Camila. Eu quero fazer a performance sim da Bia, porque é uma coisa que me mexe muito comigo. Sabe? E eu quero fazer. Sabe? Eu quero que as pessoas vejam. Eu quero que as pessoas também me escutem. Me entendam. Sabe? Porque eu não sou só uma. Sou mais uma. E eu tô aqui. Entende? Eu quero mostrar a força que eu tenho. Sabe? E é isso. Desculpa, de novo, por chorar. Ai. Vamos lá, gente. Eu agradeço, Sara, a sua participação. Porque eu não sei se vocês ouviram antes de cair. Eu acho que quando a gente fala do discurso, né, a gente está no discurso, só no pensamento. E aí a Sara, ela vem como uma representação real do que a gente tem vivenciado, sabe? E é para realmente haver mudança. E pode ter certeza, Sara, que isso vai reverberar de alguma forma aqui, sabe? Vai sair daqui do grupo. Você pode ter certeza que vai sair daqui diferente. Eu tenho certeza absoluta que o que você trouxe tocou a todos. Isso vai mudar, sabe? De alguma forma. E eu acho que, enfim, eu prometi que eu não iria me emocionar, que eu não vou conduzir isso da melhor forma possível. E por esse e outros motivos você é muito forte. Estou vendo o seu olhar triste, o seu olhar, mas pode ter certeza que muita coisa nova pode vir para você. Sabe? Um dia após o outro. É isso. Conta com a gente. Obrigada. Conta com a gente. Tá? Eu queria poder chamar.
Difícil, gente, difícil, mas a gente vai continuar. É porque, assim, mesmo sendo preto, eu tive algumas oportunidades, sabe? E eu posso falar que eu sou um preto privilegiado, sabe? Eu tenho as minhas filhas dentro de casa, com comida, eu tenho um emprego, eu tenho saúde, eu tenho oportunidades. Cara, é muito difícil. É muito difícil. E eu passei por tanta coisa, sabe? Eu chego aos 38 anos de idade passando por tanta coisa. Você tá com quantos anos, Sara? 26. 26. Você tá de favor na casa de uma amiga, que por mais que seja amiga, gente, olha só. Parem pra pensar, sabe, gente? Vamos. Eu não quero ser psicólogo, eu não quero ser. Eu só quero ser mais uma alma que toca a alma humana, sabe? Nós estamos em 15 aqui. Todos estão nas suas casas, nos seus espaços, sabe? Você tem noção do que você está vivendo num abrigo, numa casa onde você compartilha tudo com todo mundo, você não tem mal, você quer dormir 9 horas da noite, você não pode dormir 9 horas, você tem que dormir 11, porque a maioria quer dormir 11, sabe? E aí eu saio, eu tô na casa de outra pessoa. É só uma questão de humanidade, sabe, gente? É uma reflexão à humanidade, sabe? É a gente parar aqui e pensar assim, o quanto a gente é privilegiado, sabe, nesse momento. De vocês aqui todos, que estão aqui, todos estão nos seus espaços, nas suas casas, sabe? No seu canto, num lar que é seu, sabe? Ai, mas eu tenho briga com família, com parente. Cara, beleza. Mas você não sabe o que o outro tá vivenciando, sabe? Que pode ser muito mais dolorido do que você, sabe? Eu penso muito nisso, sabe? Quando eu ouvi uma vez a Camila falando pra mim assim, ah, você é uma pessoa generosa. Não, eu não sou generoso. Não, eu sou egoísta pra cacete. Obrigado, Sara, desculpa. Obrigado. Não, que isso. Desculpa. Desculpa eu. Obrigada a vocês. Obrigado. Obrigado por trazer pra mim a minha humanidade, sabe? Me tirar de um lugar que às vezes a gente vai sem querer ir, sabe? Que é o lugar da arrogância, o lugar da soberba, o lugar do individualismo, do egoísmo, sabe? Nós não fomos chamados para isso. Somos maioria, sabe? Norma, você tá aí? Estou sim, Carlos. Tá viva? Estou tentando equilibrar aqui a respiração. Sim. Então vamos lá. Como neuropsicóloga, uma mulher negra que consegue, dentro da psicologia, atingir um nível e que chega a se tornar uma neuropsicóloga. Muita luta, muita barreira para chegar nesse nível. Com Casou com um certeza. homem branco, né? Negro que casa com branco é palmiteiro, Uhum, né? Na linguagem popular. E aí, tendo filhos brancos, né?
com origem negra. Como você vivencia isso? Como você traz essa sua vivência para a gente, Norma? Compartilha aqui para a gente. Então, pessoal, agora vocês vão saber o porquê eu estou aqui, né? Temos duas vivências, eu vou começar justamente pelo que o Carlos colocou. Vou trazer algumas situações, né? E a gente vai esclarecendo dentro delas. Como o Carlos disse, eu sou casada com branco e eu tenho 2 filhos. E os meus filhos são brancos, na cor da pele. Eles não são brancos, puramente brancos, mas você olhando para a pele, eles são brancos. Então, já passei pelas seguintes situações. Eu estar na rua, com um carrinho, e alguém falar assim, cadê a mãe deles? Né? E eu tenho que dizer, não, a mãe deles sou eu. Já passei por situações na faculdade. Um dia, o meu marido foi me buscar e eu estava demorando a sair, ele, né, bateu na porta, aí falou com o professor, o professor virou e falou, você tem um marido de alguém aqui. Quando olharam, eu percebi os olhares quando eu levantei, porque o meu marido, além de ser branco, é louro de olho azul. Então, mediante o que a sociedade coloca, né, é uma discrepância muito grande. Né? Festas de trabalho. A gente estava numa festa, eu estava mais assim à parte conversando com uma outra amiga, loura, e veio uma outra pessoa, chegou assim e falou assim, você que é esposa do Alex, né? Para esta minha amiga. Aí eu falei, não, sou eu que sou a esposa dele. Então, gente, eu vejo isso tudo, sabe, como muita coisa para a gente pensar e para a gente entender que tem alguma coisa errada. Né? Entender que eu também, enquanto preta, eu tenho que acreditar em mim. Porque eu vejo realmente muitas colocações de que nós não podemos, de que nós não somos capazes. Então eu tinha que escolher a quem amar, eu tinha que olhar para a cor da pele e dizer, não, eu não posso amá-lo, porque ele é branco. O amor não escolhe cor de pele, né? Como o amor não escolhe sexualidade. A gente precisa acreditar que nós somos merecedores de tudo. Sabemos que vivemos numa sociedade complicada, num país complicado, mas nós temos que acreditar. Nós temos direito, sim, à educação, à saúde. E uma coisa que eu acho muito importante, nós precisamos parar de construir a nossa história em cima da narrativa do outro. Por que estou dizendo isso? Porque lá atrás, a minha mãe um dia falou para mim assim, que algumas coisas eu não conseguiria, como chegar numa faculdade, por exemplo, que a gente era preto e pobre. Mas eu consegui. Agora, eu não digo para vocês que foi fácil, não. Foi difícil e ainda é até hoje. Às vezes eu estou no meu consultório, a pessoa me contacta. Quando eu abro a porta, eu percebo, às vezes, que a pessoa não esperava ser uma psicóloga preta. Né? Então, são essas coisas que, na verdade, nós precisamos fazer com que não cresçam. Não podemos nos sentir diminuídos, porque nós somos seres humanos. Se eu cortar aqui, ou cortar a Camila, o sangue que vai sair é igualzinho, vermelho. Eu não mereço nada menos do que ninguém pela cor da minha pele. Sabe por quê? Porque a cor da minha pele não me define como pessoa. E é isso, tá, Sara, que nós temos que acreditar. Eu sei, imagino o quanto deve ser difícil para você, mas a gente precisa acreditar na gente, não no que falam da gente. Né? E esse é um ponto muito importante dentro dessa questão. O Carlos falou em palmitar, né? É verdade, já falaram isso para mim. Ah, tu palmitou, né? E os filhos nasceram branquinhos. Como se eu tivesse me apaixonado, melhor, não me apaixonado, tivesse ido casar com um homem branco para clarear a minha espécie, digamos assim. Gente, isso é surreal. Sabemos que, historicamente, já tudo veio errado. Tudo veio errado. Não se liberta o povo sem dar condições a ele de sobreviver, sem dar educação. Hoje, por que não se dá mais educação? Nós somos a maioria, como o Carlos disse. Se eu der educação à maioria, eu mudo isso tudo.
Então, eu preciso que aquela maioria continue ali, né? Em trabalhos, não digo nem menos dignos, né? Mas em trabalhos mais braçais, em trabalhos sem muita visibilidade, para que se mantenham controladas, né? Então, em questão dessa racial, né? Eu vivi na pele, dói, gente. Dói ser chamada de macaca, porque eu já fui chamada de macaca no trânsito, né? E porque dói de você olhar para uma pessoa e pensar assim, gente, ela é ser humano como eu. E como tem coragem de fazer isso, né? E para não me alongar muito, a segunda etapa da minha vivência, eu queria ler aqui rapidamente uma carta para vocês. A carta diz assim: gostaria de ler para vocês uma história de uma mãe. Essa história começa em dezembro de 1994, quando, através de uma ultrassonografia, ela descobre que está grávida. A emoção toma conta de toda a família. Planos são feitos, tudo é só felicidade. Então é chegado o grande dia. O médico lhe entrega um bebê e diz: é uma linda menina. Daí em diante, foram vários vestidos rosas, laços, fitas e brincos. Os anos se passaram, a menina cresceu e aos 14 anos tornou-se uma adolescente calada, infeliz, deprimida. Mas nada disso era demonstrado, pois ela precisava ser exatamente o que a família desejava que ela fosse. E assim fazer todos felizes. Quando a mesma completa 18 anos, começam os momentos de ansiedade, depressão, automutilação. E sua mãe percebe que há algo de errado ou de diferente. A mãe pergunta: filha, o que está acontecendo com você? Nada, mãe. Fala, filha. Jamais vou conseguir dizer isso para você, mãe. Fala, minha filha, por favor. Mãe, me ajuda, por favor. Fala para mim que em algum lugar do mundo existe um remédio para que eu não me sinta como eu me sinto. Quantas vezes já pensei em me matar e acabar com esse sofrimento que muitos acham ser uma escolha? Então eu lhe pergunto: quem escolheria sofrer, mãe? Mãe, eu sou lésbica. O mundo daquela mãe vê ao chão. Um misto de sentimentos contraditórios adentraram seu coração. Sua alma gela. Onde foi que eu errei? Pensa a mãe. Onde eu estava que eu não vi isso acontecer? Ela olha para aquela pessoa frágil e diz: eu não aceito. Onde ficariam os meus sonhos? Sonhos de ser avó, de vê-la entrar na igreja ao lado do seu futuro marido. Essa angústia durou algum tempo, mas quando a mãe começa a perceber que os sonhos de ser avó eram dela, que pensar no que os outros poderiam dizer não era um problema dela, e sim dos outros, mas que deixar a filha sofrer sozinho, isso sim, era um problema e uma escolha dela. Passou a refletir, voltou no tempo e percebeu que sua garotinha ainda estava ali, educada, amiga, extremamente respeitosa com seu pai. Então, ela chama a filha e diz: filha, você é e sempre será meu presente de Deus. Sua felicidade vai ser sempre a minha. Você é meu coração que bate em outro peito. Amo e respeito você exatamente como é. Assinado Norma Monteiro. Sim, eu sou a mãe dessa história e agradeço a Deus, desculpa, gente, todos os dias pelo ser humano maravilhoso que ele me confiou para cuidar. Porque minha filha é tão humana, merece tanto respeito como qualquer uma das pessoas, pois sua sexualidade não determina o seu caráter. Infelizmente, vivemos num mundo onde somos julgados, mas ela precisa ter o direito de viver e ser feliz. Um dia, eu e Carlos estávamos no nosso projeto, uma pessoa nos disse assim: eu não sei por que o fato de eu existir faz tanto mal aos outros. Então, gente, depois disso tudo, eu tive que me reconstruir. Eu vou falar para vocês que foi fácil? Não. Foi muito difícil. Porque eu estaria sendo hipócrita se eu dissesse aqui que quando a gente recebe um filho da maternidade no braço, uma filha, um filho, a gente pensa: ah, meu filho vai ser homossexual. Mentira.
A gente faz idealizações com a vida que não nos pertence. A gente faz idealizações de profissão, idealização disso, vai casar, vai me dar neto, isso e aquilo. Né? Então, nós vemos o quanto essa população é discriminada porque quer ser feliz, porque quer ser respeitada. E eu tive que me reconstruir, eu tive que derrubar todas as barreiras, eu tive que entender que aqueles sonhos não eram meus, eu tive que aprender a respeitá-la, entendeu? E entender que ela estava ali, sim, era a mesma pessoa, porque eu sabia que outras coisas viriam. Hoje ela traz a namorada dela aqui em casa, é tudo muito mais tranquilo. Mas eu não vou mentir, se eu tinha receio do que os outros iam falar, sim. Isso tudo eu só consegui dissolver dentro de mim, gente, pelo amor. Foi a única coisa, a única ferramenta que eu consegui usar para entender que a gente está aqui para amar, independente de ser branco, negro, homo, hétero, a gente está aqui para amar o ser humano, a nossa essência enquanto ser humano. Que é isso que vale a pena. O resto que a gente vê aí, esse ódio, né? Brasil é o país que mais mata, né? Homossexuais, travestis, é o país que mais mata. O Brasil é o país que mais mata negros, pelo menos durante a pandemia. Onde que nós vamos parar com isso? É como o Carlos disse, não é discurso de ódio, não, gente, é discurso de amor. A gente precisa entender que somos todos um só, somos todos iguais, apesar de tanta diversidade. Era isso que eu tinha para deixar para vocês, gente. Obrigada. Obrigado, Norma. A gente sabe que na realidade, a realidade dos fatos é que não existem normas na vida. Poucas são as normas. As normas são exceções, né? O que existem são exclusões, né? São pais que não vão aceitar. A gente também tem que, de alguma maneira, ressignificar isso. De alguma maneira, a gente tem que tentar entender, né? Por mais que a gente não tem que entender o lado de ninguém, porque ninguém escolhe ser LGBT. É uma condição, né? Mas que, de alguma forma, a gente espera que mais normas surjam nas nossas vidas, né? Se não for para ser nossas mães de sangue, mas que sejam nossas mães de coração, nas redes de apoio que a gente precise, né? Não é mesmo? Obrigado, Norma. Gente, eu queria dar uma oportunidade rapidamente, que eu acho que seria bom, não sei se ela topa aqui, falar para a Chaline, que é a professora que está abraçando a nossa causa, o nosso projeto dentro da UFRJ. Se ela puder, tiver aí, quiser falar um pouquinho também, como ela se sente estando no meio da gente e recebendo a gente. Ficaria feliz se ela pudesse participar. Você tá aí? Sou eu? Fica à vontade, se quiser falar um pouquinho. Claro. Bom, gente, primeiro, muito prazer em conhecer todo mundo aqui, né? Eu acho que, mais do que nunca, é uma super oportunidade de troca, super oportunidade de aprendizado, uma super oportunidade, inclusive, de cura, né? Eu trabalho com diversidade, eu sou professora de comunicação, né? Dou aula para o segundo período lá na Escola de Comunicação da UFRJ, e eu realizo lá um projeto de extensão chamado Semana da Diversidade, que tem a ideia, acontece a cada 2 anos, ele tem uma ideia de ser bem subversivo do formato normativo de sala de aula, sabe? A gente vai pro laguinho lá da Eco, fica sentado numas cangas e trocando uma ideia muito parecida com essa que a gente está trocando aqui
E a proposta é que a gente ouça bem menos acadêmicos e a gente ouça mais as vivências das pessoas, né? E aí, ter essa experiência de trabalhar com esses temas tem me mostrado muito como é importante a gente passar por essa vulnerabilidade que eu estava falando da Sara, né? A gente fica muito vulnerável mesmo para chorar, porque é a nossa vida, não tem como a gente. Não está falando de um objeto que está lá no livro, né? Frio. É a nossa vida, né? A coisa que atravessa a gente. Então, é, é uma coisa que me impacta bastante e eu tenho aprendido muito. Acho que é importante falar um pouquinho de mim também, né? Eu sou nordestina, com muito orgulho. Eu sou baiana, meio sergipana, porque eu nasci na Bahia, mas eu fui criada mesmo em Sergipe. E eu morei em alguns lugares e moro no Rio há 5 anos, por causa do meu concurso na UFRJ, né? Eu me dediquei à área acadêmica, mas aí quando a gente fala isso, e até pelo fato de eu ser branca, as pessoas também me identificam. Eu acho até engraçado quando o pessoal pensa assim, da Zona Sul. Eu falei, gente, isso é uma visão de sudestino, tá? Porque no Nordeste a gente tem outras relações de classe que são bem diferentes e eu estou sempre vivendo esse choque aqui, né? Porque a gente tem outra relação, né? Eu também morei muitos anos em Salvador, as nossas relações raciais também são diferentes, a branquitude se coloca de outra maneira, enfim. A gente pode em algum momento discutir sobre isso, mas o meu olhar aqui é um olhar que é um pouco de fora mesmo, né? Meu olhar que eu tenho para acrescentar, digamos, é esse olhar que vem um pouco mais de fora, que tem a vivência de outros lugares do Brasil e que, por causa disso, passou por outros processos também, né? Eu sou de Sergipe, eu sou da periferia também de lá, então é muito fácil dizer que é de Sergipe e ser de um bairro nobre, né? Eu sou de uma periferia de lá, minha mãe mora lá até hoje. Super preocupada com ela, né? Como estamos, acho que estamos todos, né? Preocupados com os nossos mais velhos. Eu também sou hipertensa, teve essa identificação aqui. Eu tenho essa dedicação com a Semana da Diversidade que me traz uma satisfação muito grande. Faço outros projetos paralelos também, como laboratório de diversidade. Estou criando meu grupo de pesquisa que também vai ser bem bonito lá na ECO, querendo muito, tenho muito interesse nessa troca com pessoas de outros lugares, porque eu acho que é justamente onde a gente aprende de verdade, né? Quando a gente pisa o pé fora da nossa bolha, assim. Então, me coloco aqui super à disposição para a gente dialogar, contem comigo. Eu estou aprendendo bastante, estou aqui quietinha porque eu estou muito feliz no que eu estou aprendendo e no que eu estou ouvindo. Uma coisa que é importante nesse meio, eu sou bissexual. É engraçado porque era uma coisa que eu nunca falava muito, mas a partir do momento que eu comecei a ver lá na ECO que muitos alunos se identificam como bissexuais, eu percebi que tinha uma importância para eles que eu falasse isso, então comecei a falar também mais. Atualmente eu estou no relacionamento hétero, isso as pessoas não me identificam LGBT por causa disso, né? Mas me sinto muito parte dessa sigla também, eu abraço ela com muito carinho, estou no arco-íris também, e me sinto muito feliz de fazer parte desse projeto. Eu me sinto muito feliz de ter sido convidada por uma aluna que eu gosto muito, que eu tenho muito carinho, e que me chamou meio que para ajudar, e eu falei, caraca, mas eu estou aprendendo tanto, eu quero me integrar mais, eu tinha falado para ela, eu quero participar mais, eu não quero só estar por ali como a representação burocrática da coisa, não, eu quero realmente aprender, participar, e estou por aqui, contem comigo. Gente que fala, né? Muito bom. Obrigado, Chaline, pela sua participação. Agradeço imensamente. A gente lutou muito para conseguir. Só uma coisinha que eu esqueci de falar. Meu nome se fala Kaline, tá? Kaline, desculpa. Imagina, não tem que pedir desculpa, não. É só porque é normal, é difícil mesmo. É bom corrigir logo. Então, Kaline, desculpa. Imagina. Obrigado por você abraçar o nosso projeto, por você estar. A gente correu aí para conseguir professores dentro da UFRJ que pudesse abraçar a causa. Muitos conversaram com a gente, ouviram a nossa demanda e por estarem envolvidos com outros projetos não puderam aceitar. Então, assim, mas todos se mostraram muito solícitos
em nos ouvir, em nos atender. E você abraçou a gente, então muito obrigado. Prazerzão te conhecer. Eu não te conhecia, então conhecendo agora. E muito legal, gente, pontuar aqui que enquanto a Karine falava, eu observava uma coisa, né? Aí vem essa coisa do psicólogo observando. Uma mulher branca no nosso meio, né? Então, o nosso primeiro olhar para ela vai ser o olhar de discriminação. Olha, estamos no encontro onde temos uma pessoa branca e que hoje, se não me engano, mora na Zona Sul, né? Moradora da Zona Sul. Então, é o olhar do preconceito para ela e para Camila também, né? Mas aí você começa a ouvir a história dela. E aí você vê que ela é nordestina e que ela foi achincalhada por uma pessoa que deveria defendê-la, que é o nosso presidente da República, né? Então, você vê que ela também sofre os processos, porque dentro de uma comunidade, aí eu vou ser bem crítico, porque eu acho que eu tenho local de fala para isso, aonde a bissexualidade ela é questionada, aonde a bissexualidade ela é vista como em cima do muro, como algo indefinido. E, e aí só enriquece o nosso debate, sabe? Ter a Karine apoiando o projeto como a professora responsável e como uma das siglas da nossa comunidade e que foge que não tem só o estereótipo, ou seja, a gente olha para o rótulo e quer julgar e quer criar. Então ela traz para a gente essa reflexão de que não devemos olhar para aquilo que a gente está somente para aquilo que se apresenta de aparência, mas que tem um conteúdo ali, tem um ser ali que está envolvido com a causa, que está envolvido com as questões, e olha a potência que a Karine é para nós negros. Porque ela fala com a propriedade de falar, olha só, enquanto mulher branca, moradora da Zona Sul, eu não sei de qual bairro você é, Karine. Acabei de me mudar para o Catete um pouquinho antes da pandemia. Catete, então, ela mora no Catete. Então, assim, tem força, porque ela alcança, ela está no lugar que ela consegue chegar para essa elite branca e falar assim, olha só, você não tem lugar para falar sobre isso, tá? Você não pode falar sobre isso, porque eu, enquanto mulher branca, eu sei que as dificuldades que essa galera passa. Então, sabe, a gente ganha mais força ainda. Então vamos aprender também a observar e enxergar isso. Eu, quando eu tenho uns amigos ali de Botafogo, da galera do Flamengo, da vizinhança, que são brancos, que são ricos, que têm dinheiro, que têm grana, quando eles falam, e quando eu falo, eles me abraçam, eu sei, caramba, isso aqui vai reverberar de uma forma muito positiva, porque essa galera ela vai reproduzir esse meu discurso, sabe? E eu acho que a gente pode ajudar mais, sabe? A gente vai poder ajudar mais pessoas. Então, muito obrigado mesmo, obrigado mesmo, Karine, pela sua força aqui e apoio a esse projeto, tá? Obrigado mesmo. Gente, eu queria abrir para perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Né? A gente pode começar a fazer perguntas aí. Quem tiver vontade de perguntar, fiquem à vontade, tá? Vamos abrir aí para quem quiser. Eu tenho uma perguntinha. Pode perguntar. Eu estava prestando atenção na fala do Jonathan, e eu queria até dizer que eu já estou te seguindo no Instagram, né? Que eu procurei aqui rapidinho. Adoro isso, gente. Articulado. Ótimo. Eu estava pensando, eu achei interessante você falar sobre um grupo social que a gente não considerava tanto, né, quando você para pensar, que são os profissionais do sexo, né, que são as pessoas que são colocadas, muitas vezes, num olhar social de tanto julgamento, né, que um olhar muito moralista, que desumaniza bastante, né. E aí eu queria, por gentileza, se você pudesse falar um pouquinho mais desse seu estudo, desse seu contato, que eu fiquei um pouco curiosa sobre esse tema. Eita, será que eu liguei o microfone? Então, as profissionais do sexo, a população, né, que trabalha com esse público também,
Elas são uma das mais vulneráveis, porque, principalmente agora na pandemia, porque muitas delas não estão tendo clientes, muitas delas não estão tendo o contato que de uma com a outra, muitas delas voltam para sua casa, né, porque não estão tendo como pagar aluguel, ou voltam para locais onde elas estão agredidas de certa forma com a população dos pais dela, né, os pais, a mãe, ou até mesmo ex-maridos, que muita gente também trabalha com marido. Então, meu estudo mesmo em si é a saúde mental dos profissionais da saúde. Entretanto, eu também trabalho com o estudo, né, eu estou ajudando o estudo relacionado com pessoas muito mais vulneráveis, né, pessoas que são soropositivas, pessoas que têm problemas com deficiência, né, profissionais do sexo, LGBTQI+. Então, o meu estudo focado atualmente, principalmente agora, é os profissionais da saúde. Mas eu tenho que utilizar, tenho que pegar um pouquinho da bibliografia dos estudos das outras pessoas. Então, eu acho importante a gente focar em todas elas, principalmente as pessoas que trabalham com sexo, porque elas já recebem um tipo de preconceito, que são chamadas de palavras que eu não vou citar aqui, que é meio bem suja, bem banal, mas elas, de certa forma, são as que mais se cuidam com a saúde, né, com a ginecologia. Elas frequentam bastante os ginecologistas, elas frequentam mais do que a população feminina normal. Tem as transexuais também, que também são atacadas pelos gays, pelas lésbicas, de certa forma, os bissexuais, né? E então a gente tem que tentar cuidar um pouquinho da saúde mental deles nesse contexto de pandemia. No meu estudo, falando um pouquinho dos profissionais da saúde também, como eu tinha falado para vocês que é uma população bem grande de pessoas, de mulheres negras que trabalham, porque a maior parte da população que está morrendo dos profissionais da saúde são as enfermeiras, e são os profissionais que têm o primeiro contato. A gente não pode esquecer também de uma população que muita gente esquece dos profissionais da saúde, que é a fisioterapeuta. O fisioterapeuta, eles que ajudam a entubar. Eles são responsáveis por entubar o paciente, juntamente com o médico. E também está tendo uma alta grandíssima de óbitos entre essa população. E aí eu estou estudando exatamente essa depressão, né? A depressão, a insônia, tem diversas outras coisas que estão capacitando esses profissionais de voltarem ao ambiente de trabalho. Espero que tenha ajudado na resposta. Claro. Não, sim. Eu estava pensando justamente sobre a questão da ansiedade, da depressão, né, e a exposição que essas pessoas ficam e a tensão, né? Sim, a gente pensa na população em geral. Tem a população em geral que também está afetada, de certa forma, com a saúde, né, mental nessa pandemia, ficar preso dentro de casa, isolado. Mas os profissionais da saúde, eles têm que sair. Tem contato direto com óbitos, direto com pessoas ficando doentes, pessoas chegando no ambiente hospitalar sem respirar, né? Fica com aquela ofegante, começa a criar aquele desespero. Porque o profissional da saúde, ele cria na cabeça deles uma coisa que muita gente não percebe, que é, eu quero salvar essa vida. Aí ele vê que não está conseguindo salvar essa vida. Então ele já começa a entrar em desespero mentalmente. Muitos profissionais estão... vai sair um estudo agora, não vou dar o spoiler, de certa forma, mas que muitos profissionais da saúde alguns, principalmente na Itália, na China, se suicidaram devido à pandemia. Não conseguiram ajudar de certa forma. Então, está tendo aquela morte, tanto pela infecção, né, em si, pela patologia, como também por suicídio, infelizmente. Uma relação com a morte muito mais próxima, né, do que trabalha com saúde. Eu conheço alguns amigos que trabalham e a relação deles com a morte é diferenciada, né, é mais intensa, mais próxima. E a gente agora, coletivamente, está passando por uma nova relação com a morte também. Eu acho que isso tem um impacto psicológico muito forte. Exatamente. Eu também tenho amigos médicos que relatam a mesma coisa, a falta de protocolos, né? Não ter o protocolo de como proceder nessas questões
faz com que gere uma instabilidade profissional para todos da área de saúde, né? Todos que trabalham com isso, porque eles não sabem como proceder, e cada caso é um caso específico, cada um vai reagir de uma forma. Então, essa indefinição faz com que gere uma angústia por parte desses profissionais, né? Uns reagem de uma forma tranquila, você pega o vírus e reage, não tem nada, outros reagem, vão, sabe, vão a óbito em pouco tempo. Então, assim, e quando ele chega até a unidade de saúde, não tem um protocolo exato, fixo, definido. Eles tentam montar uma forma de como vou absorver essa demanda, mas não sabem exatamente como vai ser a reação do vírus na pessoa, né? E isso gera uma instabilidade muito grande, né? Tarcísio quer fazer uma pergunta para Sara. É isso? Pode fazer, Tarcísio. Sim. Oi, Sara. Boa tarde. Boa noite, né? Oi, boa tarde. Boa noite. Eu já te agradeço pelo seu depoimento. Eu acho que ele foi muito potente, muito sincero. Você trouxe uma emoção, você trouxe um calor que era muito importante para a gente. E eu fiquei muito surpreso também de você, depois de ter passado por tantas coisas difíceis, ainda ter energia para vir aqui e falar sobre essas coisas. Eu acho que isso é algo muito difícil de se fazer e você teve a coragem e a disposição de fazer e ainda falou, se precisar, estou aqui. Porque é também uma colocação que eu acho também surpreendente, de alguém que está sofrendo, mas também se disponibiliza a ajudar. E eu gostaria de te perguntar, assim, quando você passou por esse incidente, não teve ninguém assim que te defendeu, que ficou do seu lado? Não teve ninguém assim que naquela hora te deu um suporte? Ou você se sentiu completamente sozinho? Eu conheci um grupo de lésbica e algumas coisas que a gente precisa, elas ajudam a gente, assim. Mas é só isso, assim. Não tenho ninguém, não. E não tenho família. É complicado. É só eu, meu companheiro e meu filho. Entendi. Obrigado. Tem uma inscrição aqui da Ellen, não é isso? Ellen Neves. Oi, Ellen. Oi, gente. Estou bastante feliz de estar participando desse espaço. Meu nome é Ellen, né? Eu faço psicologia no UFRJ. Sou uma mulher lésbica, moro aqui no Beco, que é uma favela aqui em Santa Teresa. E tenho pensado muitas coisas, né? Acho que quando eu vi o convite, eu pensei, acho que esse é um espaço onde eu posso colocar aí as minhas fritações recentes sobre o que tem sido a pandemia, como que as pessoas têm lidado com a pandemia, né? Também pensando um pouco sobre saúde mental e sobre como psicologicamente as pessoas têm reagido a isso, né? E aí não é nenhuma pergunta específica, eu só vou jogar aqui as coisas e acho que a gente vai construindo pensando junto, né? Essa é a ideia. E, na verdade, o que eu tenho pensado muito é na seguinte pergunta, por que as pessoas têm furado a quarentena, né? Entendendo que existe aí uma necessidade, algumas pessoas não furam, né? Algumas pessoas precisam sair para trabalhar, para algumas pessoas nem houve quarentena, mas para algumas outras isso é uma realidade, assim, o sair de casa, né? O furar a quarentena é uma realidade. Não à toa a gente tem um número muito alto, assim, de pessoas contaminadas, de pessoas recuperadas, e isso é muito bom, mas de pessoas que faleceram, né, por conta da Covid. E aí eu tenho pensado em algumas coisas, assim, eu acho que é interessante porque não tem como falar sobre só ser LGBT ou ser só negra, né, ou ser só favelada. Acho que as coisas elas se misturam muito. E aí eu fico pensando que a primeira coisa é uma falta de estrutura, né, ficar dentro de casa o tempo inteiro. Às vezes a gente não tem uma estrutura física dentro de casa que seja confortável, né? Às vezes é uma casa para mais de 3 pessoas e aí você não tem um quarto, você não consegue estudar, você não consegue ter o seu momento. Isso faz com que dificulte, né, as nossas estadias em casa. Acho que uma segunda coisa que é a gente, que junto com a questão da estrutura,
facilita com que as pessoas furem a quarentena, é o fato da gente ter uma cultura de rua, né? A gente tem uma cultura que é toda pautada em estar na rua, não só para trabalhar, mas para se divertir, para se relacionar, né? Se a gente for pensar o que são as culturas populares, o hip hop, a capoeira, o jongo, a dança, a maior parte delas acontecem na rua, né? São culturas de rua, então a gente organiza a nossa vida de maneira muito interacional com o outro e muito na rua. Então, estar em casa se torna algo muito difícil. A gente entra numa questão que é a negação, né? A negação de que a gente está vivendo uma pandemia, a negação de que a gente está vivendo algo que é mundial e que está afetando as nossas vidas, e a gente simplesmente entra, né, nesse lugar de não está acontecendo, não vai acontecer nada comigo e eu vou sair porque eu preciso sair, né? Não só para trabalhar, mas para viver a minha vida. E eu acho que é interessante pensar também, né, que muita gente fala que esse sair, ele é uma movimentação individualista, egoísta, de falta de coletividade, mas eu tenho pensado muito que está para além disso. Está para além dessas coisas. Eu acho que, primeiro, assim, sendo uma pessoa que mora em favela, eu vejo que existe uma construção de coletividade, né? Quando você tem uma criança que precisa ser cuidada, aí você pede para o vizinho. Se você tem um problema na água, você pede água para o vizinho. Então, tem essa construção de coletividade, mas que é uma construção de coletividade limitada a uma lógica individualista, né? Então, ainda que a gente construa coletivamente, existe sempre a lógica de farinha pouca, meu pirão primeiro, eu tenho que ser melhor do que o outro, né? Então, acho que é muito também, porque eu tenho visto muitos debates e muita gente falando de maneira muito agressiva, né? E aí, principalmente, e aí eu acho que aí entra a questão da classe, né? Muita gente branca, de classe média, que pode estar em casa, pode estar no conforto da sua casa estruturada, com mais de um quarto, né? Tocando sua vida naturalmente, falando como que essas pessoas que não moram na favela, tipo, estão furando a quarentena, o que é um problema, obviamente, não estou banalizando isso, mas que eu acho que a gente tem que ter um debate que é mais justo e mais profundo do que falar que é uma falta de coletividade, que é um individualismo quando a gente tem... Vocês estão me ouvindo? Ah, sim. Que é uma falta... Show. Que é um individualismo, que é uma falta de coletividade, quando a gente tem uma construção de sociedade que, desde a escravização, pensa a sua organização de maneira individual e egoísta. E eu acho muito ruim quando a gente, né, não faz esse debate de maneira sincera, né? E aí, uma outra coisa também que eu tenho pensado muito, e que isso está relacionado a, principalmente, assim, as minhas vivências enquanto mulher preta, e vendo os meus, né, e morar no espaço de favela, que muitas pessoas não tiveram a possibilidade de ficar em casa, né? A vida para essas pessoas em momento nenhum parou. E aí o argumento se a minha vida não parou para as tarefas, por que não? Eu não posso tocar a minha vida completa de um modo geral. Então, por que não vou sair? Por que não faz sentido eu estar com os meus amigos se eu estou tendo que ir trabalhar e voltar para casa com vírus? Ou se eu moro com alguém que está indo trabalhar e está voltando para casa com vírus? Né? E aí a gente muitas vezes não tem paciência de sentar e conversar e explicar que a questão está muito para além do indivíduo, né? Que é o coletivo. Mas é isso, se a gente está numa lógica individual, a gente só culpabilizante, né? Que é essa lógica colonial branca, a gente só culpabiliza o outro. A gente não se propõe a conversar de maneira sincera, né? E falar, eu entendo que é difícil, você está tendo que trabalhar, mas não dá para você ficar furando a quarentena, porque é uma questão coletiva, né? Ainda que você corra risco. É importante que você corra o menos de risco possível. A gente também não faz isso, e eu tenho visto, assim, muitas cobranças. E aí, por último, para finalizar, que a gente vive no Rio de Janeiro, que é o estado que continuou tendo operações policiais mesmo em pandemia,
né? A gente teve aí a necessidade de 2 atos, uma mobilização da luta antirracista, porque continuaram havendo operações policiais. A gente vive num país que mais mata diversidade, que mais mata LGBTs, que mais mata mulheres, que mais mata pessoas negras, né? A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no nosso país. Então, a gente tem uma média de 48 mortes por dia, né? A gente tem uma média de 48 mortes por dia, isso da estatística de pessoas negras. Isso sem falar dos LGBTs, isso sem falar das mulheres. E aí, por que eu estou falando isso? Porque a gente já naturalizou a morte. Então, é muito difícil a gente conseguir se comover e se movimentar quando a gente entende que tem mais de 50 mil pessoas mortas por um vírus, porque a nossa juventude, e a nossa juventude interseccionalizando ela, né, me pensando, por exemplo, como mulher lésbica, negra e favelada, tá flertando a vida inteira com a morte, com a possibilidade do amanhã não existir, né? E aí eu trabalho com jovens de um pré-vestibular para pensar futuro, para pensar escolhas. E aí é muito comum conversar com eles e eles falarem, e eles não conseguirem se projetar daqui a 10 anos. E aí muitos deles falam, porque eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. E aí eu, enquanto uma jovem negra que está numa universidade, né, que se pensa ser algo, um diferencial para a sociedade, também tenho muita dificuldade de me ver daqui a 10 anos, porque eu realmente não sei qual vai ser o meu amanhã. E aí é um desafio diário que eu tenho, assim, de projetar um futuro. Então, para algumas outras pessoas que não faz sentido, e eu acho que enfim, a gente tem que pensar junto e não também julgar, esse não pensar futuro, eles vão viver o hoje intensamente. Então, se hoje intensamente eu estou saindo para trabalhar, eu vou sair para fazer minhas outras coisas, né? E eu tenho pensado muito nisso, sim, porque a gente não fala sobre quais são os motivos pelo qual a galera está tendo dificuldade de respeitar a quarentena, né? É claro que a questão do trabalho ele é fundamental, mas existem outros fatores. E a gente não está falando sobre isso. E eu fico assim, muito frita da minha cabeça, porque inicialmente eu também era uma das pessoas que criticava quem saía. Eu ficava, como assim? Tá fazendo resenha, que absurdo, não sei o quê. Mas teve uma hora que eu parei e pensei, sabe? A pessoa tá vivendo a vida, tocando os afazeres e os deveres, por que não? Sabe? Sair, enfim, dentro dessa lógica. E aí é um pouco sobre essas fritações que eu queria dividir com vocês mesmo. Mais uma vez, a vivência se fazendo presente no nosso encontro. O que me faz com que eu perceba que a gente conseguiu reunir aqui as pessoas certas, né? A gente conseguiu trazer mistos de pessoas com vivências reais, sabe? Isso enriquece. Agradeço muito, Ellen, tá? A sua participação, porque não estamos falando, mais uma vez eu repito, não estamos falando de teoria. Estamos falando de vivência, de prática, de uma realidade. E você traz a sua prática, a sua vivência. E isso é muito importante. Nossa, é potente, sabe? É necessária, porque traz o outro olhar. O olhar de quem está vivenciando a experiência e realmente é isso que está acontecendo, sabe? É isso que está acontecendo e a população negra, são os nossos, são os pretos, somos nós pretos que estamos nesses lugares, sabe? Dando a cara, jogando, sabe? Assumindo, né? Enquanto uma elite está ali dentro das suas casas, fazendo suas atividades físicas e tudo mais, sabe? Parabéns, Ellen, pela sua voz, pela sua força, tá? Muito obrigado mesmo pela sua contribuição, tá? Eu não estou conseguindo saber pronunciar esse nome. Alguém pode me ajudar? Yatsa, eu não sei o nome. Alguém pode me ajudar? Yatsa? Ela acabou de confirmar. Não, que sim. Hã?
É isso Yatsa? mesmo, ela está confirmando. Ai, que bom. Queria te agradecer por ser nossa intérprete de Libras durante todo esse nosso debate. Muito obrigado mesmo pela sua contribuição, tá? Agradeço imensamente aqui em nome da PR5, do Divã Colorido, de todos, a sua contribuição no nosso projeto, tá? Queria também falar aqui sobre uma possibilidade, né? A Camila ela postou aqui no grupo. A gente queria fazer muito uma vaquinha para Sara, né? Então a gente poderia começar a pensar nisso, né? Tá bom? Então, já tive essa ideia, pedi autorização para a Sara para colocar aqui, e aí ela deixou, topou, e aí a gente vai criar o link, e na edição do vídeo a gente vai colocar no vídeo para poder divulgar o link, é uma vaquinha online. Marise, você quer falar mais alguma coisinha? Que a gente está caminhando para o encerramento, gente. Acabou. Não, eu quero só agradecer de estar aqui com vocês. Também reforçar, me agradecer a todos os convidados, todo mundo que está aqui, em especial nossa intérprete maravilhosa, que tinha que ter até alguém, né, Yatsa, revezando aqui com você, mas você está se virando aqui nos 30 com a gente. E eu acho que a gente pode caminhar agora para a performance da Sara, para a apresentação dela, não é isso? Não tem uma apresentação aí, Sara? Então vamos lá. Oi, gente, a Renata falou que quer falar uma coisinha. Renata? Vai lá, Rê. Eu juro que é rápido, gente. Eu estou aqui no lugar de escuta e de aprendizagem, né? Eu sou lá da Pró-Reitoria de Extensão também. Minha formação é pedagogia, sou pedagoga. Vi todo o movimento da Camila, da Marise, ainda não conhecia o Carlos, mas já tinha ouvido falar, né, da criação do projeto. Me coloquei à disposição desde o início para ajudar e aprender, né, porque eu trabalho com projetos de educação de jovens e adultos, trabalho também no curso de Direitos Humanos para Atendimento ao Público, então tudo isso que foi falado aqui me enriqueceu muito, me fortaleceu muito na minha atuação profissional e pessoal, né? E só queria agradecer e dizer que a Pró-Reitoria de Extensão está de braços abertos para contribuir com qualquer e toda iniciativa que esse grupo aqui possa pensar, propor, elaborar, né? E dizer também que não só a Sara me tocou, mas como a fala de todos aqui me tocou, e vamos juntos que a gente é mais forte do que a gente imagina e a gente tem que, como o Carlos falou, estar sempre de cabeça erguida, seja em qual causa a gente vai lutar. Tá bom? Um beijo e vamos lá. Acho que Sara falou que não vai fazer a apresentação agora, tem problema algum, Sara, que ela queria fazer uma apresentação aqui com a gente falou que o espaço é mais do que aberto, mas se você quiser, tiver mais à vontade, Sara, a gente pode combinar depois de inserir na edição também, da gravação, acho que é mais tranquilo, né? Acho que é uma maldade que eu acabei de fazer com você, quero pedir desculpas, inclusive. Depois disso tudo, Sara, agora pode se apresentar, desculpa, aqui foi a produtora, a chave da produtora. Faltou aí o apoio do bom senso psicológico, desculpa, viu, Sara? Mas era para dizer que o espaço é seu, se você quiser, a gente faz depois, com calma, tá bom? E aí, mas eu quero agradecer muito, já reportar aqui minha gratidão a todos, e é isso, tá bom? Um prazer muito grande estar aqui com vocês. A gente também queria agradecer muito, muito, muito. Eu estou, assim, repensando muita coisa. A gente já vem, né, no processo de repensar, ou deveria estar vindo, muita gente está começando, e que bom. E agora que eu estou estudando sobre branquitude, eu sou lésbica, eu esqueci de falar, porque eu estou no encontro colorido. E Sarinha. Mas eu fico pensando assim, porque
no alto de todos os meus privilégios, sabe? Por mais que eu saiba que e sinta que já sofri homofobia, sofro, e, enfim, tenho minhas dificuldades, me emocionei com a carta da Norma, mas a gente tem que fazer os recortes, a gente tem que fazer que nem a Ellen falou, tem que ser interseccional, não tem como, porque é o que a Norma falou também, para a gente ser igual, a gente tem que ter as diferenças respeitadas. E é papel de todo mundo, sabe? É papel de todo mundo. A gente tem que aprender como fazer da forma certa para não ofender, para não atropelar. Mas é papel de todo mundo. Eu tô assim meio receosa de falar e tal, mas eu vou perder isso porque eu ainda estou começando a estudar mais e me aprofundar de verdade mais agora. Então por isso que eu tô assim. Mas eu quero, sabe? Eu sei que não é tipo desculpa por ser branca e sabe? Não é assim que funciona. E enfim, eu tô muito desculpa. Queria agradecer muito a você, desculpa. Queria agradecer muito, porque isso foi muito importante para mim. Ai, droga. Segura, Camila. Não, É isso. é você. Seja você. Eu gosto disso. Eu me sinto assim, parecida com a Camila, porque o fato da gente, às vezes, ser branco, a gente não tem nem noção do privilégio que a gente tem. E aí, quando a gente escuta na vivência do outro como é a realidade, a gente toma um choque, percebe, gente, eu tenho tantos privilégios, eu poderia, sabe, ser mais solidário, ajudar mais os outros, ou perceber, porque tem coisas que pra gente a gente não tem muita noção, sabe? E esse lugar aqui de escuta, de você estar podendo aprender pela vivência dos outros e olhar aquilo, sabe, te causa um impacto, uma mudança muito grande, sabe? Que é uma coisa que você vai começar a repensar tudo na sua vida, os seus privilégios, as suas vivências, tudo que você já passou e que você não percebeu que você fez errado, que agora você olha com outros olhos e percebe que você vai poder mudar daqui para frente, sabe? E a desconstrução, acho que assim, em todos os sentidos, é algo que tem que ser contínuo para o resto da vida, para a gente aprender a viver melhor, não só com a gente, mas também com todo mundo, sabe? Com o sentido de ser um ser humano mais digno, sabe? Uma pessoa melhor mesmo. E eu acho que esse espaço, assim, mesmo de escuta, eu acho que é essencial, sabe? Porque eu entendo que hoje em dia tem uma parte que as pessoas falam muito assim, mas e não tem lugar de fala. Lugar de fala é para quem sofre em si o preconceito, quem sofre e passa pela situação, e o lugar da gente é o lugar de escuta para aprendizado, para não fazer essas pessoas sofrerem e passarem pelas essas coisas, entendeu? Eu vejo muito isso, e eu agradeço muito por terem me chamado, por estar escutando tudo e aprendendo cada vez mais. E aqui pela PR5 eu abro a comunicação para caso vocês precisem divulgar alguma coisa do projeto ou outras iniciativas referentes a isso, e eu acho muito importante e agradeço muito. Nós que agradecemos a participação de vocês, sabe? E fico muito feliz pela oportunidade também de compartilhar um pouquinho. E agradecendo mesmo a todos os nossos convidados, sabe? A PR5, a Kaline, por estar junto com a gente no projeto. Gente, foi lindo esse encontro, foi ressignificante, mas foi para mim transformador também, sabe? E tamo junto. Vai ter mais coisa, tá? Isso é só uma palhinha virtual do que vai acontecer no presencial assim que tudo isso passar, né? A gente tem uma frase dentro da psicologia que a gente só quer ser uma alma humana que toca uma outra alma humana. E eu acho que é um pouco disso. Se a gente conseguiu tocar vocês e
sensibilizar vocês, a gente está atingindo nosso objetivo, tá? Muito obrigado. Posso falar rapidinho, Carlos? Pode, amor, você deve. Minha gratidão e já minha provocação, que aguardem. Fechou, Então é isso, Carlos? né, gente? Fechamos. Obrigado, gente, por tudo. Obrigada, gente. Uma boa noite para vocês aí, tá? Boa noite. Obrigado, gente. Sara, você é incrível, sua história é maravilhosa. Boa noite. Ó, só Boa para noite. eu vi uma frase ontem que eu queria deixar para vocês. Então vai, manda para encerrar. Olhe para o outro como se ele fosse você, porque em algum momento você é o outro no olhar de alguém.